Prontinho. Ótimo. Bom, pessoal, boa noite. Vamos dar início aqui à quarta aula do módulo de Planejamento e Execução de Auditoria Interna, tá? Duas aulas foram ministradas por mim, uma terceira foi ministrada pela Marta, e o foco dessa última aula de Planejamento e Execução de Auditoria Interna é voltado aqui para o relatório, tá? Mas antes da gente entrar no relatório, eu queria perpassar com vocês rapidamente, fazer uma revisão bem rápida em relação aos tópicos que a gente abordou nas aulas anteriores, tá? Eu acho que é importante, até para a gente entender, enfim, e fazer algumas recapitulações e voltar em alguns conceitos, enfim, anteriores. Obviamente, a gente não vai entrar no nível de profundidade que a gente abordou nas outras aulas, mas a ideia é que a gente dê uma perpassada até chegar no momento final ali, que seria a elaboração do relatório final, tá? Então, qual que é o nosso objetivo da aula de hoje, tá? Então, a gente vai ter como objetivo fazer uma revisão das aulas anteriores, de forma bem rápida, tá? A gente vai abordar sobre, dentro de execução do trabalho de auditoria interna, tem um último passo que ficou faltando mencionar na aula anterior, que é em relação ao resultado, tá, do trabalho, enfim, e a identificação das inconformidades. O relatório de auditoria em si, desenvolvimento dos planos de ação e o acompanhamento e monitoramento das ações corretivas, tá? Então, essa aula, a expectativa é que ela seja um pouquinho mais curta do que as anteriores, tá? Mas a ideia é a gente fazer essa recapitulação, como eu mencionei, e passar pelo relatório, enfim, trazer um exemplo prático aqui para vocês, tanto em relação ao relatório de auditoria interna, quanto em relação ao monitoramento e acompanhamento das ações corretivas, tá? Então, eu vou trazer também um relatório, enfim, dois relatórios aqui para vocês, um de follow-up, que seria esse de acompanhamento, e um outro com as constatações da auditoria interna do trabalho que foi executado, tá? Então, obviamente, algumas informações chave, enfim, confidenciais ali foram obtidas, mas o relatório é o que eu vou estar apresentando para vocês, tá? Então, queria dar uma recapitulada rápida com vocês em relação às aulas anteriores, tá? Então, aqui um pouquinho, enfim, de forma rápida, aqui as diferenças entre a auditoria interna e externa. Então, a auditoria interna, objetivo ali, essencialmente, a avaliação dos controles e processos. A auditoria externa, verificação das conformidades das demonstrações financeiras. Em relação à questão, à temática de independência, né? A auditoria externa ela é independente à organização, a auditoria interna, não. Foco da auditoria interna, processos e controles internos, auditoria externa, conformidade com as normas contábeis. Periodicidade da auditoria interna contínua, tá? Da auditoria externa anual ou conforme necessidade, e os relatórios da auditoria externa, enfim, são relatórios externos para stakeholders, e auditoria interna, normalmente ali relatórios internos para a gestão, tá? Então, só uma recapitulação, um quadro de recapitulação rápida, da diferença entre os dois tópicos aqui, e aí eu queria entrar de forma bem rápida aqui em relação aos padrões internacionais, tá, que a gente observou nas aulas anteriores. Então, em relação ao IPPF, tá, o IPPF, como falado nas aulas anteriores, o IPPF, ele, enfim, acaba sendo normas ali internacionais para a prática da auditoria interna, tá? Então, é um conjunto ali de diretrizes, vamos colocar assim, que vão orientar a prática da profissão. E aí, dentro do IPPF, como mencionado nas aulas anteriores, existem aí algumas normas, enfim, essas normas são divididas essencialmente entre normas de atributos, né, que é o que está exposto aqui, e as normas de desempenho, tá? Então, as normas de atributos como é colocada, voltada ali, por exemplo, para a questão de independência e objetividade, tá? Então, o fato dos auditores terem que manter uma postura independente, competência e zelo profissional. Então, os auditores têm que possuir ali habilidades, enfim, conhecimentos para a realização das auditorias. E aí, as normas de desempenho dentro do IPPF, que aí, enfim, estariam voltadas ali, por exemplo, para a questão de planejamento do trabalho, execução dos serviços, enfim, a comunicação dos resultados, que é essencialmente o que a gente viu ao longo aqui desse módulo, tá? E aí tem dois outros blocos, um de código de ética, né, enfim, que aí estabelece alguns princípios éticos que vão guiar a conduta dos auditores internos. Então, dentro dos princípios ali do código de ética, tem questão de integridade, confidencialidade, enfim, entre outras informações. E
Por último, aqui, o quarto tópico relacionado à questão de alguns requisitos temáticos que tem dentro do IPPF, enfim, que aí são diretrizes mais criadas para aprimorar a qualidade de alguns serviços relacionados a assuntos específicos, tá? Então, relembrando um pouquinho aqui para vocês em relação à questão do IPPF. Em relação ao COSO, tá? Lembrando vocês aqui também um pouco do COSO. Então, o principal objetivo do COSO ali é melhorar, vamos colocar assim, inicialmente, a qualidade dos relatórios financeiros, eventualmente prevenir fraude também, tá? E o COSO, ele vai atingir esse objetivo ali através da implementação, enfim, de controles internos, enfim, promoção de boas práticas ali de governança, etc. E dentro do COSO, trazendo aqui uma linha, né, enfim, do tempo, a gente tem o COSO 1, que é o que está aqui ao lado esquerdo, que também é conhecido como o cubo ICF, enfim, de controles internos. E aí, esse é um modelo, ele representa ali uma matriz tridimensional, vamos colocar assim, e aí nessa matriz tridimensional, existe uma face ali dos objetivos, que é o que está aqui na face superior, então, objetivo operacional, quais são os objetivos operacionais ali da companhia, de divulgação e conformidade. Tem uma face de componentes, tá? Que é o que está aqui à esquerda, tá? E uma face dos níveis, né? Que aí que seriam os níveis dentro da organização. Então, nível de entidade, que é o nível mais alto, divisão, unidade operacional, enfim, função. E aí, o COSO 1, ele tinha uma vertente mais voltada para controles internos, enquanto o COSO 2, que foi a atualização dele, aí a partir de 2004, ele tem um foco mais voltado em gestão de riscos corporativos, tá? E aí, obviamente, dentro dessa atualização, houveram aí, enfim, alguns acréscimos também, enfim, algumas atualizações, e aí, como a gente pode observar aqui, dentro do cubo aqui do COSO 2, algumas informações foram incluídas, né? Então, ambiente de controle permaneceu, e aí foram acrescentadas outras informações como em relação à fixação de objetivos, identificação de eventos, avaliação de riscos, resposta a riscos, atividade de controle, informações e comunicações e monitoramento, tá? Na face superior, uma atualização em relação ao objetivo estratégico, e aí a face dos níveis permanece, tá? E aí, em 2017, teve uma atualização do COSO 2, e aí essa versão, ela preservou os princípios fundamentais dos modelos anteriores, mas ele ampliou a sua aplicação ao integrar aí, diretamente gerenciamento de riscos com a estratégia da empresa, né? Então, é preciso entender ali a missão, a visão, os valores da empresa, e aí uma vez que eu defini a missão, a visão e os valores, eu vou definir uma estratégia para cumprir essa missão, sem quebrar os meus valores, né, enfim, e atingindo as metas que foram definidas na visão, né? Então, uma vez que eu defini a estratégia, eu preciso estar monitorando os riscos de não cumpri-la, tá? E aí, esse framework, ele traz um detalhamento, eu até apresentei na aula anterior, ele tem 5 componentes essenciais. Então, tem um componente ali voltado para governança e cultura, um outro componente para estratégia e objetivos, estratégia de definição de objetivos, desempenho, revisão e comunicação. E dentro desses componentes tem vários princípios, tá? Que, enfim, são suportados por esse framework, tá? Então, trazendo aqui um pouquinho para vocês em relação a essa atualização também. E aí, falamos do ISO, certo? Então, a gente falou um pouquinho sobre o ISO 31000, enfim, que é uma norma internacional que estabelece ali as diretrizes para a gestão de risco, tá? E aí estabelece uma relação clara entre princípios, estrutura e o processo da gestão de riscos, tá? Então, dentro da estrutura da gestão de riscos, aí tem alguns tópicos específicos, como integração, liderança, comprometimento, enfim, entre outras informações. Processo de gestão de riscos, enfim, que traz aí a questão de escopo, contexto, enfim, identificação de riscos, análise de riscos, etc. E os princípios de gestão de riscos, que envolvem, enfim, parte de estrutura e abrangência, enfim, fatores humanos, enfim, melhoria contínua, tá? Então, a ISO 31000 é voltada aí
a gestão de riscos, tá? Então, fazendo uma recapitulação aqui com vocês em relação aos padrões internacionais que são utilizados, tá? Então, só recapitulando aqui, IPPF, COSO e a ISO 31000, tá? E aí a gente falou na aula passada, especificamente, sobre planejamento, né? Então, quando a gente falou sobre planejamento, a gente trouxe dentro da apresentação 3 grandes blocos que devem ser considerados dentro do planejamento de auditoria interna, tá? Então, tem um primeiro bloco, que é um bloco onde eu vou definir ali o meu objetivo, o escopo, eu vou coletar as informações iniciais, eu vou definir qual é a minha equipe de trabalho, qual é o cronograma que eu vou utilizar, enfim, em quantas semanas, por exemplo, eu consigo finalizar essa auditoria interna nesse processo específico, e qual é o orçamento que eu vou ter para poder executar aquele trabalho, tá? Então, o primeiro bloco é um bloco de definições iniciais, vamos colocar assim, tá? A gente tem um segundo bloco dentro do processo de planejamento de auditoria interna, que é um bloco voltado essencialmente para mapeamento de processo e a criação das matrizes de risco e controle, né? Então, eu mencionei na aula passada em relação à questão dos agendamentos, né, e a realização das reuniões de entendimento de processo, tá? E aí, a partir dessas reuniões, né, são criadas também as matrizes de risco e controle. Então, eu entendo o processo, mas eu não entendo o processo, enfim, de forma restrita, né? Então, dentro desse entendimento, eu busco informações a respeito do ambiente de controle, quais são os controles que são utilizados e quais são os eventuais riscos que eu estou mapeando dentro daquela situação, dentro daquele processo que eu estou auditando, né? Então, nesse segundo bloco, essencialmente voltado para mapeamento de processo e as matrizes de risco e controle, tá? E aí, o terceiro bloco seria a elaboração do programa de trabalho, que é, enfim, a elaboração do programa de trabalho, ele, de uma certa forma, vai trazer aí, enfim, todas as informações, enfim, que foram apontadas nos blocos anteriores, mas isso de uma forma organizada, estruturada e formalizada em um documento, tá? Então, vou ter aí um programa de trabalho estruturado com base em informações dos blocos anteriores, tá? Então, seguindo adiante aqui, a gente também mencionou sobre os princípios, os procedimentos de auditoria. E aí, enfim, trazendo aqui de forma rápida também, a gente mencionou com um pouco mais de detalhe na aula anterior, mas, enfim, entre os procedimentos de auditoria, nós temos entrevista, análise documental, análise de fluxo de processo, teste de observância, teste substantivos, análise de riscos, análise de desempenho de indicadores, análise comparativa, observação em loco, enfim, revisão analítica, confirmações externas, a gente mencionou, por exemplo, na aula passada, salvo engano, em relação à carta de circularização, e revisões de controle de TI, enfim, então, trazendo aqui de uma forma geral, esses aqui foram os procedimentos que a gente abordou na aula passada, tá? E aí, seguindo adiante aqui, um tópico que foi comentado na aula passada, e que aí eu considero importante, até para reforçar, existem alguns processos dentro das empresas que eles possuem uma relevância muito grande, tá? E dentre os processos que eu trouxe na aula passada, e eu trago aqui novamente, estão compras a pagamento, tá? Então, ou P2P, enfim, Purchase to Pay, como o pessoal também costuma chamar, vendas a recebimento, tá? Seria Order to Cash ou OTC, e fechamento contábil e report, que aí seria Record to Report, tá? Seria R2R. E aí, dentro de cada processo fundamental desse, trouxe aqui alguns exemplos, enfim, de subetapas, vamos colocar assim, que são consideradas aqui dentro dessa auditoria, né? Então, por exemplo, em relação a compras a pagamento, né? Então, teria uma primeira etapa ali de cadastro do fornecedor, né? Então, a partir do momento em que eu vou realizar uma compra de um material X, eu preciso, primeiramente, fazer um cadastro daquele fornecedor, enfim, existem etapas ali posteriores, eventualmente, de homologação, tá? Teria uma etapa aqui voltada para a gestão de compras, então, requisição de compra, ordem de compra, enfim, todas essas informações ficariam aqui dentro.
recebimento do material e serviço, e aí aqui seriam alguns testes também que poderiam ser executados aqui em relação à questão do recebimento do material, e os pagamentos, tá? Para o processo de vendas a recebimento, também alguns subtópicos aqui que podem ser colocados em relação à questão de precificação e desconto, enfim, análise de crédito, registro de vendas, gestão de contratos e faturamento, contas a receber e cobrança. E, por último, em relação a fechamento contábil e reporte, tá? Então, teria ali uma subetapa voltada para o cronograma, né, enfim, do checklist. Então, quando é feito o fechamento contábil, né, enfim, existe um cronograma que deve ser cumprido, informações que são disponibilizadas por outras áreas e que devem ser consolidadas para que os relatórios financeiros e contábeis sejam gerados, né. Enfim, existe uma temática também dentro desse processo fundamental, que é relacionada à questão de lançamentos manuais. Então, a partir do momento em que eu tenho lançamentos manuais, a probabilidade de erro aumenta, então é feita uma busca também de lançamentos dessa ordem, tá? Muitas vezes também se considera aí, dentro dos subtópicos, a questão de receitas, é avaliada a questão de receitas, consolidação de empresas do grupo, das informações do grupo empresarial e a revisão e reporte que é realizado, tá? E aí, dentro dessa temática de execução, a gente também mencionou sobre os critérios, enfim, de amostragem, né? E aí foi comentado que nos critérios de amostragem, existem ali dois grandes blocos, né? Um de amostragem estatística, onde eu seleciono ali as amostras com base nos métodos que eu vou utilizar, e aí eu teria também a amostragem não estatística, tá? E aí a amostragem não estatística, ela se baseia no julgamento do auditor, tá? Então ele vai utilizar ali a experiência dele, o conhecimento, para selecionar uma amostra específica. E dentro dessa amostra estatística, eu trouxe dois exemplos aqui de como que eu posso estar fazendo uma seleção, tá, de amostra, tomando aqui por base, do lado esquerdo, a classificação do risco e a frequência do controle, tá? Então, se eu tenho um risco com classificação ali alta e muito alta, e uma frequência do controle de forma anual, eu vou selecionar um item, né? Para trimestral, 2, mensal 3, enfim, e assim sucessivamente, tá? Então, eu teria um primeiro bloco aqui na parte superior, onde eu teria os riscos ali de classificação alto e muito alto, um bloco ali intermediário com os riscos de classificação média, e aí o controle dele, a frequência do controle dele perpassando aqui ao longo da tabela, e na parte de baixo, enfim, os de risco baixo e muito baixo, tá? E aí, para além dessa seleção amostral, considerando a classificação do risco e a frequência do controle, eu posso também fazer uma seleção tomando por base aqui o tamanho da minha população, tá? Da população que está sendo avaliada. Então, para itens, né, enfim, para populações com itens, a quantidade de itens maior do que 250, e risco significativo de falha, eu selecionaria aqui 45 itens, para risco não significativo de falha, 25 itens, e aí eu tenho aqui as outras categorias aqui para seleção amostral também, tá? Esse foi um outro tópico que a gente comentou na aula passada, em relação ao papel de trabalho. E aí, para o papel de trabalho, alguns tópicos aqui, enfim, foram mencionados de forma um pouco mais aprofundada, tá? Então, a gente apresentou na aula passada um exemplo prático aí, trazendo ali a capa, enfim, com o título do trabalho, o nome da empresa que está sendo auditada, a data, o nome do auditor responsável, e não só o nome do auditor responsável, mas também o nome do revisor, enfim, a data em que essa revisão aconteceu, né? Eu teria um índice ali dentro do papel de trabalho também, com uma listagem dos conteúdos, enfim, as seções do documento, para facilitar na avaliação. O objetivo da auditoria, então, tem uma descrição clara dentro do arquivo, e aí eu apresentei para vocês, à época, um arquivo em Excel, né, e aí dentro desse arquivo em Excel tinham várias abas, e essas abas, essencialmente, elas se traduziam aqui dentro desses tópicos que estão colocados aqui. Então, tem uma aba, uma capa, um índice,
tem o objetivo ali da auditoria, o escopo da auditoria, a metodologia que está sendo aplicada e os resultados e as conclusões que a gente incluía dentro do papel de trabalho, tá? E aí, essas informações que eram incluídas dentro do papel de trabalho, enfim, que é o retrato do meu teste, enfim, de como eu executei ele, o resultado daquele teste e as conclusões que eu incluía dentro do papel de trabalho, posteriormente, isso era transpassado ali para o relatório de auditoria interna, tá? Obviamente que a forma de escrita muitas vezes vai mudar do que eu incluí dentro do papel de trabalho para o que eu vou colocar dentro do relatório. Até porque o papel de trabalho, ele é um documento interno, né? E o relatório, eu vou estar trazendo aquilo ali para um público mais abrangente. Então, a linguagem, a forma como eu vou trazer essas informações, ela vai mudar, né? Muito embora, muitas vezes a gente costuma deixar uma linguagem razoavelmente parecida para que a gente tenha um esforço menor na hora de trazer essas informações do papel de trabalho para o relatório de auditoria interna, tá? Então, dentro do papel de trabalho, como mencionado, então a gente vai trazer essas informações de resultados e conclusões e, enfim, porventura também vou trazer ali alguns anexos também, enfim, com gráficos, enfim, tabelas que sejam necessárias aí para o trabalho que vai ser executado, tá? E aí, seguindo adiante, a gente parou na aula passada nesse quadro aqui, tá? Na aula passada a gente mencionou sobre a execução do trabalho de auditoria interna, então eu fiz uma recapitulação rápida aqui do que a gente falou nas aulas anteriores, não só voltado ali para a execução, mas também planejamento, enfim, os padrões internacionais. E aí, para a execução, depois que a gente finaliza o papel de trabalho, como eu comentei, inclui as informações, e eu já tenho o resultado ali do teste, se ele é efetivo, se ele é inefetivo, eu preciso realizar uma classificação, identificar ali as inconformidades que foram geradas, e aí, a partir disso, eu vou realizar uma classificação do ponto, né, do ponto de auditoria. E aí, essa classificação do ponto de auditoria, eu trouxe aqui em 4 camadas, tá? Então, teria a classificação do ponto como alta, como médio, como baixa, e oportunidade de melhoria, tá? Então, o que é que seria aqui cada um deles, tá? Cada uma dessas camadas. Então, eu vou classificar como alto quando o apontamento ele vai impactar diretamente o gerenciamento de risco da área, tá? Então, vai representar uma fragilidade e um controle que precisa de uma atenção imediata da empresa. E aí, normalmente, esse tipo de classificação, o ponto sendo classificado como alto, ele vai envolver alguns critérios, tá? Alguns tópicos. Então, pode estar relacionado à ausência de uma atividade de controle-chave. Então, se eu tiver uma situação onde eu tiver a ausência dessa atividade de controle-chave, por exemplo, algo voltado para uma segregação de função, então, eu vou dar, e eu estiver operando de forma inefetiva, enfim, estiver inefetivo, tiver ausência ali, e eu constatar que, de fato, existe uma inefetividade em relação àquela situação, eu vou classificar o ponto, tá, a fragilidade como alto. Eventualmente, não aderência a políticas e procedimentos. Alguém queria falar alguma coisa? Ok, eu vou seguir aqui. Qualquer coisa, podem ficar à vontade para me interromper, tá? E, eventualmente, não aderência à regulação ou legislação, tá? Então, quando é identificada alguma situação nesses tópicos aqui que foram colocados, normalmente a gente faz a classificação desse ponto como alto, tá? A classificação da fragilidade como médio, tá? Então, é um impacto que ele é relevante, tá? O apontamento ele é relevante, mas ele pode ser resolvido, ele deve ser resolvido ali pela companhia, tá? E aí, normalmente, para classificação média, o impacto daquilo ali, ele vai estar restrito ao departamento que foi auditado, tá? Então, não é algo que
iria transpor ali, enfim, os limites da empresa, né? Então, eventualmente, são situações que são identificadas, mas podem ser corrigidas ali, enfim, e o impacto estaria restrito ali ao departamento avaliado, tá? Outro tópico aqui seria em relação à questão de fragilidades, fragilidade em atividades de controles identificadas, mas não em atividades de controle-chave, tá? E não aderência a políticas e procedimentos e sem impactar controle-chave. Para classificação baixa do ponto de auditoria, tá? Então, o apontamento ele vai resultar em uma não aderência a políticas e procedimentos estabelecidos pela companhia, mas existe um impacto menor em relação aos demais, tá? Então, para o alto, eu vou ter ali, eventualmente, a ausência de um controle, enfim, é chave, como eu mencionei, e aí um impacto que seria um impacto também voltado de forma geral para a companhia, não aderência à regulação e legislação. O médio, algo mais restrito ao departamento. O baixo, com fragilidades ali de menor potencial, tá? E eventualmente também relacionadas à questão de não aderência a políticas e procedimentos. E aí, as oportunidades de melhoria, elas estariam voltadas ali, enfim, para melhorar enfim, o gerenciamento da área, do departamento, tá? Então, o controle está operando, tá? Então, eventualmente, o controle está operando, mas ele não necessariamente, enfim, existe a possibilidade de eu ter melhores práticas sendo aplicadas, práticas de mercado, enfim, melhores práticas de mercado sendo aplicadas, e eu posso aprimorar a estrutura daquele controle, tá? Então, em linhas gerais, as classificações são realizadas tomando por base essas 4 camadas, tá? Então, alto, médio, baixo e oportunidade de melhoria, tá? E aí, quando a gente classifica a fragilidade, o ponto de auditoria, a gente imputa essas informações dentro do relatório, certo? Dentro do relatório, que eu vou apresentar um relatório para vocês, e dentro do relatório ele vai constar ali a classificação, né, e as descrições ali do que foi encontrado, certo? Então, trazendo aqui, eu quis só trazer aqui para vocês o fluxo do trabalho da auditoria interna, onde a gente teria a fase inicial ali de planejamento, tá, a execução, o relatório, que é o que a gente está abordando aqui, tem uma fase de monitoramento também, enfim, em cima das fragilidades que forem identificadas, certo? E aí, enfim, fase de planejamento, a execução já foi comentada. Na fase da emissão do relatório, que é onde a gente vai entrar um pouquinho mais de detalhe aqui, enfim, o auditor ele vai acabar expondo ali as conclusões acerca da mensuração do objeto da auditoria, certo? E aí, ao redor dessas 3 etapas centrais, existem ali os requisitos, que seriam ali a base técnica normativa que rege a auditoria. Então, IPPF, como eu mencionei, enfim, em relação à questão dos padrões internacionais. Então, seriam leis, normas, enfim, padrões de auditoria. Esses exemplos que eu trouxe aqui seriam requisitos, tá? As fontes de informação, que aí são os dados que vão ser coletados pelo auditor, tá? Os recursos, né, enfim, que aí seriam os elementos que vão ser utilizados pelo auditor para eu transformar os dados em informações. Então, é essencialmente sistemas, colaboradores. Então, são os recursos que eu posso utilizar, enfim, as ferramentas. E os resultados que, enfim, são expressos pelo auditor em seu relatório, né? Então, queria trazer aqui para vocês, de uma forma macro aqui também, o fluxo do trabalho da auditoria interna, tá? E aí a gente vai entrar especificamente aqui na temática do relatório de auditoria interna, dado aqui as exposições que a gente fez, e aí qual que é o propósito, qual que é o objetivo, a finalidade do relatório de auditoria interna, né? Essencialmente, é informar o resultado do trabalho da auditoria, né? Então, dentro do conteúdo, né, o conteúdo do relatório de auditoria interna, ele vai trazer aí alguns fatos que forem constatados pelo auditor interno, pelo time de auditoria interna, e aí esses fatos que forem constatados, eles têm que estar devidamente evidenciados dentro das informações que foram obtidas,
das evidências, as documentações, tá? Isso é devidamente evidenciado no papel de trabalho, tá? E aí não só trazer fatos constatados, ou seja, evidenciados, mas também trazer fatos relevantes, né? Então, dentro do trabalho que vai ser executado, eu vou trazer fatos relevantes para a companhia, né? Então, eu vou evitar pontos superficiais, né? Eventualmente sem embasamento, ou que não tragam aí qualquer risco para a empresa, tá? Eu vou trazer as sugestões e recomendações, tá? Para a melhoria dos processos e controles. Então, dentro do relatório, eu vou trazer ali os meus achados, os fatos que foram constatados, as fragilidades, tá? O ponto de auditoria. Mas, dentro do relatório, eu vou trazer ali também algumas sugestões, enfim, algumas recomendações para a melhoria do processo, enfim, daqueles controles específicos, tá? É aberto também, dentro do relatório de auditoria, comentários, enfim, são colocados ali comentários do auditado, tá? E não só isso, mas também os planos de ação que vão ser executados para, enfim, para a correção daquela fragilidade. E aí, esses planos de ação, a gente vai falar um pouco mais de detalhe à frente, esses planos de ação, eles devem conter, obviamente, responsáveis e prazos, tá? Então, eu tenho que dizer quem é que vai ser a pessoa que vai ser responsável por aquele plano de ação para correção de uma fragilidade que foi apontada pela auditoria interna, tá? E qual que é o prazo que deve ser estabelecido para, enfim, execução desse plano de ação, certo? Um ponto que é muito colocado nos trabalhos de auditoria interna que a gente executa é em relação ao prazo, né? Muitas vezes enfim, a área auditada, o cliente, ele tem uma ânsia de querer apresentar um prazo, enfim, para resolução rápida daquela situação, né? Só que um ponto que a gente sempre reforça é que os prazos, eles precisam ser realistas, né? Então, se eu tenho a implementação de um controle extremamente complexo e eu coloco um prazo muito curto, enfim, eu sei que eu não vou conseguir atingir. Então, eu preciso ser realista com os prazos que eu estou colocando, né? E os responsáveis, obviamente, porque a partir disso eu vou fazer o acompanhamento, né? Eu vou fazer o acompanhamento dos planos de ação. E aí não só do gestor, tá? Eventualmente que é responsável ali por aquela situação, mas também do time operacional que deve executar, enfim, as atividades ali concernentes ao plano de ação, tá? Mais à frente a gente vai trazer um pouco mais de detalhes em relação a isso. E aí, um ponto importante relacionado ao relatório de auditoria interna é que esse relatório, ele pode ser endereçado, enfim, existem alguns destinatários possíveis para o relatório de auditoria interna, né? Dentre esses destinatários possíveis, então, estão, por exemplo, a alta direção da empresa, né? Tem conselho de administração, que aí ele pode usar o relatório para supervisionar, enfim, as atividades de gestão, enfim, vai ali buscar garantir que a empresa está operando da forma correta, enfim, de uma forma eficiente. E eu posso ter esse relatório utilizado também pelo time de auditoria externa, tá? Então, o relatório de auditoria interna é um relatório que, enfim, pode ser utilizado, enfim, por vários destinatários, certo? E aí, para o auditor externo, ele utiliza o relatório de auditoria interna para poder determinar a amplitude dos testes de auditoria, tá? Então, por exemplo, o risco de ocorrência de um erro em uma empresa que tem um bom sistema de controle interno, ele vai ser muito menor do que em uma empresa com um sistema de controle interno ruim. Então,
controles internos mal desenhados, enfim, ou poucos controles internos. Então, o sistema como um todo, o fato dele ser ruim, vamos colocar assim, o risco de ocorrência de um erro, ele vai ser ali diretamente proporcional à qualidade do sistema de controle interno que eu tenho. Então, o auditor externo, ele vai utilizar o sistema de controle interno da empresa para determinar qual que vai ser a amplitude dos testes que ele vai fazer. Então, como eu comentei, né, quando o controle interno for bom, vamos colocar assim, o auditor externo ele vai fazer um volume de testes menor. Né? Caso contrário, o auditor externo ele faz um maior volume de testes. Então, eu trouxe aqui 3 exemplos, né, que aí, enfim, que seria essa coluna A, essa coluna B e essa coluna C. Enfim, vamos imaginar aqui que são 3 empresas, empresa A, B e C. E aí, uma situação onde, imaginando aqui essas 3 empresas, imagina uma situação em que o auditor externo, ele vai ter que fazer um total de 10 pontos, vamos colocar assim. Somando a nota que vai ser dada ao controle interno e o volume de testes. Então, a nota que eu vou dar ao controle interno de uma empresa vai variar ali, por exemplo, de 0 a 8, sendo o 0 a menor nota e 8 a nota mais alta. Tá? A amplitude dos testes do auditor externo, ela vai variar de 2 a 10, certo? Então, se a amplitude dos meus testes, se a amplitude dos testes do auditor externo for 3, isso significa que o auditor ele vai testar 30% dos meus lançamentos contábeis. E aí, isso acaba pressupondo que, se a amplitude de testes, né, a nota da amplitude dos testes for 3, isso pressupõe que a nota do controle interno foi 7, porque tem que somar as duas notas e formar um total de 10 pontos. Tá? Então, trazendo aqui de uma forma bem, enfim, prática, né, de uma forma simples, né, como é que funciona a avaliação do ambiente de controle interno, e aí, a partir disso, qual que vai ser a amplitude dos testes que vai ser executado pelo time de auditoria externa. Então, por exemplo, na figura A, enfim, demonstra o caso aqui dessa empresa, tá, que ela tem um controle interno excelente, tá, então tirou nota máxima aqui, que foi 8, né. Mas, mesmo assim, o auditor externo, ele tem que fazer um volume mínimo de testes, que aí aqui, no caso, como a nota da amplitude dos testes vai ser 2, né, enfim, a diferença, a soma dos dois tem que dar 10, e sabendo aqui que a nota do meu ambiente de controle vai de 0 a 8, eu vou testar 20% aqui dos lançamentos contábeis, tá? A figura B, né, enfim, a empresa B vai, enfim, demonstra, aqui no caso, por exemplo, um controle interno razoável, né? E aí, como consequência, sabendo que a nota do meu ambiente de controle interno é 5, né? A minha nota da amplitude de testes vai ser 5, então o auditor externo ele vai pegar ali aproximadamente 50% dos lançamentos, ali 50% do universo de itens a serem testados. E a figura C, que é o último exemplo aqui ao lado direito, vai demonstrar que é uma empresa que tem um sistema de, na verdade, não tem um sistema de controle interno, né? Então, aí, por conseguinte, o auditor ele vai ter que, enfim, examinar aí, enfim, a quantidade máxima aí dos itens do universo, tá? Então, o auditor externo, ele faz essa avaliação do ambiente de controle interno, tá? Então, o relatório de auditoria, enfim, conversas entre tanto a auditoria externa quanto a auditoria interna, para poder avaliar o ambiente de controle daquela empresa. Tá? Então, com base em todas essas informações, no relatório de auditoria interna, o auditor externo, avaliando o sistema de controle interno daquela empresa, avaliando o ambiente de controle interno, vai determinar qual vai ser a amplitude dos testes. Então, quanto melhor for o ambiente de controle daquela empresa, menos testes o auditor externo tem necessidade de executar, tá? E aí, dentro desse contexto, né, dos destinatários que eu tinha comentado, enfim, existe a alta direção, né, como eu comentei,
o, o conselho de administração, certo? Equipes operacionais, então aqui, por exemplo, seria o caso de departamentos, né, de áreas que foram auditadas, elas podem utilizar, né, as recomendações do relatório de auditoria interna para corrigir ali problemas identificados e obviamente, tentar otimizar os processos. E o objetivo é, de fato, esse, né? Um dos principais destinatários do relatório de auditoria interna são os departamentos que estão, as áreas que estão sendo auditadas, né? Então, dentro do trabalho de auditoria interna, as equipes, enfim, os departamentos são um dos principais destinatários para o resultado do trabalho. E aí, enfim, aí outros stakeholders, que aí um deles que eu mencionei aqui, os auditores externos, enfim, investidores, enfim, então seriam alguns dos stakeholders que a gente pode considerar como os destinatários aqui do relatório da auditoria interna, tá? E aí, enfim, trazendo um pouquinho aqui da estrutura do relatório, enfim, tem alguns tópicos aqui, então, o objetivo e escopo do trabalho, a abordagem metodológica, a equipe que estava envolvida, qual foi o plano ali, as constatações, tá? Então, não conformidades, enfim, oportunidade de melhoria, conclusão e os anexos, tá? E aí, lembrando que o relatório de auditoria, mencionando aqui que o relatório de auditoria, ele pode ser um relatório por processo, tá? Ou ele pode ser um relatório geral, consolidado, né? Enfim, então, se foi realizado um trabalho em uma área específica, para um processo específico, vai haver ali um relatório para aquele processo, né? No caso de uma auditoria em várias frentes, por exemplo, eu vou ter um relatório consolidado com os resultados das auditorias desses processos, tá? E aí, em relação à organização do relatório, enfim, e aí, independente se é um relatório consolidado ou um relatório por processo, as informações dentro do relatório, e aí principalmente no que se refere às constatações, ou seja, né, as fragilidades, os pontos de auditoria que foram identificados, ele precisa passar ali por algumas situações de análise, vamos colocar assim. Então, no momento da construção do relatório, eu posso ter aí, enfim, a gente pode ter constatações semelhantes, por exemplo, em processos diferentes. Então, eu realizo a auditoria em processos distintos, tá, em áreas distintas, e dentro dessas auditorias que foram realizadas, eu encontrei situações semelhantes. Então, por exemplo, o desconhecimento do setor em relação a políticas e procedimentos da área, tá? Então, se isso for algo que se repita, né, eu trago isso de uma forma agrupada dentro do relatório, tá? Não faz sentido, muitas vezes, tá? Eu ter um apontamento desse para cada processo ali que eu auditei, tá? Então, a gente agrupa essas informações até para deixar o ponto mais robusto e evitar, enfim, leituras e releituras sobre essa mesma situação ao longo do relatório, tá? Questão das classificações, tá? Então, é feita uma classificação inicial, com base naquela tabela que eu apresentei para vocês, mas isso é revisado ao final, enfim, é passado por um processo de revisão, e a depender de como isso vai ser analisado, pode sofrer um ajuste, tá? E aí, com base em todas essas informações, o agrupamento dos requisitos, as classificações, do ponto de auditoria interna, eu vou redigir a minha constatação, tá? Então, a fragilidade que eu identifiquei, o ponto de auditoria. E algumas outras informações que são importantes serem incluídas dentro do relatório estão relacionadas à questão de pontos fortes e boas práticas. Isso é colocado dentro do relatório, pode ser colocado dentro do relatório, mas o intuito ali, enfim, é mencionar e trazer ali um pouco da situação da área, do processo, no que tange a esses aspectos positivos, né? Mas o enfoque principal é trazer ali, enfim, os pontos, né, enfim, as fragilidades e o que é que pode ser melhorado a partir daquilo, tá? E aí a elaboração e a entrega do relatório, que é em relação à questão da tempestividade, enfim, que momento eu elaboro e entrego o relatório. Eu quero mostrar aqui para vocês
um fluxo de como que funcionam as etapas para a emissão do relatório de auditoria interna, tá? Então, isso aqui, essencialmente, ele traduz o que foi colocado aqui ao longo das aulas anteriores, e principalmente aqui em relação à parte de execução, tá? E, a partir disso, como que se desenrola as etapas para a emissão do relatório, tá? Então, quando é realizado a conclusão dos testes, tá, de auditoria interna, as informações são incluídas dentro do papel de trabalho e depois, enfim, é feito o processo de revisão e o teste é concluído, né, eu inicio a elaboração do relatório, tá? Não necessariamente eu preciso concluir todos os testes para eu elaborar, para eu iniciar a elaboração do relatório, tá? Eu posso, eventualmente, iniciar a elaboração do relatório de auditoria interna sem que todos os testes tenham sido concluídos. Então, por exemplo, se eu tinha 10 testes a serem realizados, e eu já concluí 7, e esses 7 que foram concluídos foram devidamente revisados, e eu tenho ali, enfim, a revisão final daquele teste que foi executado, eu posso coletar essas informações e já ir inserindo no relatório, enfim, de modo a antecipar, economizar tempo, né? Então, concluí os testes, elaborei o relatório, e aí, quando eu elaboro o relatório, eu vou ter uma primeira versão dos pontos que foram identificados. Essa primeira versão dos pontos que foram identificados, que vão constar ali dentro do relatório, normalmente é feita uma validação, tá, com as áreas, com os profissionais envolvidos, os profissionais que estão envolvidos naquele processo. É feito um processo de validação no intuito de, enfim, apresentar para eles e dizer o seguinte: olha, esses aqui foram os pontos que nós identificamos. Faz sentido? Não faz? Tem alguma consideração que você deseja fazer? Enfim, tem algum ponto aqui dentro do texto, por exemplo, que não traduz completamente a realidade dos fatos? Normalmente, nessa etapa, alguns ajustes podem acontecer, tá? Então, mas são ajustes pequenos, tá? São ajustes finos, muitas vezes. E aí a gente coleta essa percepção da área e solicita os planos de ação, tá? Então, a gente apresenta uma versão preliminar desse relatório, a gente valida o relatório, tá? Faz esse alinhamento, e aí a gente solicita nessa reunião que sejam enviados ali os planos de ação para aquelas fragilidades que foram apontadas, tá? Então, um dos motivos para a realização dessa etapa aqui de, vamos colocar assim, validação e alinhamento, é no sentido de ter uma comunicação redonda com a área que está sendo auditada. Porque, eventualmente, a área pode trazer alguma justificativa plausível para algum item que a gente selecionou, identificou alguma inconformidade. E, se for o caso, em alguma situação específica, a gente pode dar baixa naquele item ali específico que foi auditado e a gente estava apontando ali como inconforme, tá? Então, a gente faz esse alinhamento, a gente coleta os planos de ação, tá? E aí, mais à frente aqui, eu vou mostrar para vocês como que deve ser estruturado os planos de ação, certo? Então, a gente coleta esses planos de ação, faz esses ajustes finais no relatório, e aí emite, tá? A gente emite e aí, posteriormente, apresenta enfim, para a empresa ali, enfim, os stakeholders ali, enfim, para a alta direção, tá? Então, essas aqui são as etapas do fluxo para a emissão do relatório, considerando como a etapa inicial aqui a última fase do bloco ali de execução, né? Então, concluiu os testes, elaborou o relatório, validou, coletou os planos de ação, fez os ajustes no relatório, emitiu e apresentou, tá? Então, essencialmente, essas aqui são as etapas para a emissão do relatório, tá? E aí, eu queria apresentar para vocês aqui, eu vou parar de
de compartilhar aqui, eu vou projetar um outro arquivo, um outro documento. Hum, deixa eu projetar aqui. Vocês estão vendo minha tela? Sim. Tá. Então, eu queria mostrar aqui para vocês um exemplo de um relatório de auditoria interna, tá? Então, eu tirei aqui todas as informações mais sensíveis. Enfim, aqui é uma carta inicial para apresentação do relatório, tá? A gente entra no índice, tá? Então, a gente vai trazer um pouquinho do objetivo e escopo, enfim, de forma rápida. Abordagem, enfim, sumário executivo e o detalhamento dos pontos identificados. E aí eu quero apresentar para vocês, principalmente aqui, em relação ao quarto tópico aqui, que é o detalhamento dos pontos, tá? Então, eu dei uma sanitizada aqui no relatório, limpei aqui só para trazer de uma forma bem objetiva. Então, aqui dentro do objetivo e escopo, a gente traz aqui o período de realização daquela auditoria, qual que é o processo que está sendo considerado, tá? E aí, enfim, quais que são as subetapas, enfim, os subprocessos que vão ser considerados dentro do todo, tá? Então, homologação em cadastro de fornecedor, requisição de compra, cotação de compra, documentos de compra, enfim, acordos de compra, contratos e adiantamento a fornecedor, tá? Tudo isso aqui foi um escopo que foi alinhado, tá, com o cliente, e a gente executou o trabalho, tá? Que de forma rápida a gente apresenta um pouco sobre a abordagem, enfim, que aí é com base nas entrevistas que são realizadas, os entendimentos, as avaliações dos controles internos, enfim, que é um pouco aqui dos procedimentos de auditoria interna, tá? E aí a gente entra aqui no coração do relatório de auditoria interna, tá? Que aí seria sumário executivo e, na sequência, os pontos que foram colocados, tá? Então, aqui a gente apresenta aqui de uma forma resumida, tá? Quantos riscos foram identificados, quantos controles foram analisados, quantos testes foram realizados, eventualmente aqui, por exemplo, em relação ao volume de testes realizados ser menor do que os controles, por exemplo, muitas vezes dentro de um papel de trabalho, dentro de um teste, eu consigo fazer testes para dois controles que são muito semelhantes dentro de um único papel de trabalho, tá? Então a gente considera isso também. Então, em função do que eu comentei, às vezes tem uma diferençazinha aqui entre controles analisados e testes realizados, os pontos que foram identificados e as recomendações, tá? Então, a gente apresenta aqui os pontos que foram identificados e a classificação deles, tá? Então, se é alta, média ou baixa, com base naquela tabela que eu apresentei para vocês, certo? E aí a gente entra no detalhamento dos pontos, tá? Isso aqui é um exemplo, trazendo aqui de forma prática, é feita aqui uma introdução, vamos colocar assim, em relação à fragilidade que foi identificada. Então, eu menciono, por exemplo, que foi feita uma análise da base de adiantamento a fornecedores, quantos adiantamentos a fornecedores encontravam-se em aberto até a data X, totalizando tantos milhões. Desses tantos adiantamentos que estão em aberto, tem alguns aí há mais de 360 dias, totalizando aí, e a gente sempre procura, à medida que a gente vai apresentando as informações, a gente vai trazendo valores, né? Então, eu preciso trazer, muitas vezes, de uma forma quantitativa ali, financeira, qual que seria o impacto daquilo ali para a companhia, né? Então, a gente
coletou essas informações, trouxe isso daqui dentro de uma tabela, né, com aging, para as empresas do grupo, tá? E aí a gente trouxe a categorização ali dentro de alguns períodos específicos. Então, de 0 a 30 dias, quanto foi que a gente teve ali em relação a valores ali? De 31 a 60, de 61 a 90, enfim, assim sucessivamente, onde eu encontrei ali, por exemplo, adiantamentos em aberto a fornecedores acima de 720 dias, né? Então, há mais de 2 anos, tá? Então, a gente apresentou essas informações de uma forma estruturada, contextual, continua aqui, trazendo aqui um pouco mais de informações logo após a tabela, mas a ideia é que, de forma prática, quando a gente for apresentar o relatório, esse relatório aqui, ele precisa trazer também informações objetivas, né? Não adianta também eu querer contextualizar demais, até porque a gente tem que entender que, muitas vezes, boa parte das vezes, na verdade, isso aqui é lido por um alto executivo, né? Enfim, a alta direção, como eu mencionei, em relação aos destinatários. Às vezes o cara, ele não tem um tempo excessivamente disponível para poder, enfim, ler no detalhe. Então, a gente precisa, obviamente, trazer informações, mas a gente também precisa, na medida do possível, ser objetivo, né? Então, no momento em que eu trago, aqui já no início do apontamento, o que foi que eu encontrei, enfim, quais foram as situações, valores, eu já trago de uma forma clara ali para o executivo que está lendo o relatório, enfim, avaliar e já, enfim, tirar ali, enfim, algumas conclusões iniciais, né? Então, a gente apresenta também aqui do lado quais são os riscos que estão envolvidos, tá? E qual é a recomendação que é dada pela auditoria interna, tá? Então, a observação, né, o apontamento, os riscos e as recomendações, e aqui eu tenho a classificação aqui no canto superior direito, a classificação, enfim, se é alta, média ou baixa, tá? Aqui, uma sequência aqui do apontamento anterior, tá? Então, trazendo uma outra análise, aqui uma análise secundária, e aí aqui a gente já traz aí algumas informações adicionais, enfim, segundo informações que foram coletadas, então a gente traz algumas informações adicionais relacionadas a essa questão de adiantamento a fornecedor, tá? E aí aqui a gente, após a apresentação da fragilidade, dos riscos envolvidos e das recomendações que foram dadas, a gente abre espaço para que enfim, o cliente, a área auditada, traga as informações, enfim, os comentários deles, quais são os planos de ação, enfim, quem é que vai ser o responsável por isso, e qual que é o prazo que vai ser dado, tá? Aqui é um outro apontamento, mas essencialmente aqui, seguindo a mesma linha do que foi colocado no anterior, tá? Então, aqui, para compras realizadas em desacordo com a política, então a gente fez uma análise também nesse sentido, riscos, recomendação, tá? A gente traz aqui alguns comentários também, e aí, enfim, comentários da área, os planos de ação, responsáveis e prazos, tá? Aqui o terceiro ponto, basicamente a mesma coisa, que é em relação à questão de acessos indevidos. Tá? Então, comentários da área, e aqui, enfim, um outro ponto, comentário da área, plano de ação, os responsáveis e o prazo que vai ser dado, tá? Então, eu queria apresentar para vocês, para que vocês, enfim, tenham uma visualização de um caso prático, que às vezes a gente traz alguns anexos, que a gente coloca um arquivo que pode ser acessado pela área, tá? Eu queria voltar aqui para a apresentação.
Então, voltando aqui para a apresentação, então, dentro do relatório de auditoria, como eu apresentei aquele caso prático para vocês, eu vou perpassar aí por alguns tópicos, né? Então, eu vou ter ali uma introdução, enfim, um contexto, o objetivo e o escopo, as limitações do alcance dos procedimentos de auditoria, eventualmente, isso caso haja, tá? Então, em algumas situações, o que é que acontece? O cliente, ele não consegue disponibilizar todas as informações, ou as principais informações que foram disponibilizadas para um teste X, certo? E aí, para esse teste que vai ser performado, eu necessito que aquelas informações, aqueles relatórios, sejam disponibilizados. Sem aquelas informações, eu não consigo realizar o teste, né? Então, a gente estabelece um prazo para que essas documentações, essas informações sejam disponibilizadas, né? Mas muitas vezes, dentro do período ali que vai ser realizada a auditoria interna, enfim, a área não consegue disponibilizar essas informações e aí, sem essas informações, é impossível realizar um teste. E aí, quando esse tipo de situação acontece, é colocado dentro do relatório, um tópico voltado para a limitação do escopo ali. Enfim, tem uma limitação de escopo, eu não consigo testar por esse motivo, né? Uma outra situação aqui em relação à questão da metodologia, enfim, que é adotado, os procedimentos que são colocados, a descrição dos fatos constatados, enfim, aqui são os pontos de auditoria, os riscos associados, enfim, que foi o que eu apresentei também no relatório, tá? E as conclusões, enfim, as recomendações que eu vou estar trazendo dentro do relatório, certo? E aí, algumas dicas para redação do relatório de auditoria, tá? Então, primeiro ponto que a gente sempre procura reforçar com as pessoas que estão elaborando o relatório é que a comunicação do relatório, enfim, ela precisa ser clara, tá? O texto, a forma como está escrito o texto, ele precisa ser claro. Então, qualquer pessoa dentro da organização que lê aquele documento, o relatório de auditoria interna, vai conseguir entender. Então, nesse sentido, é importante que haja uma boa escrita do relatório de auditoria, então, pontuação, erro de ortografia, procurar evitar, claro, concordância, etc. Então, prezar por uma boa escrita para manter uma comunicação clara, tá? Evitar, enfim, por exemplo, palavras evasivas. Então, você pode usar um termo, parece que, tem-se a impressão que, isso passa algo como se você não tivesse totalmente embasado para poder colocar aquele ponto dentro do relatório de auditoria. Tá? Então, evitar palavras, enfim, termos nesse sentido. Os intensificadores, então, claramente, significativamente, raramente, tudo, nada, né? Então, evitar também palavras nesse sentido. Um ponto que é muito importante é evitar culpar, enfim, profissionais durante o relatório de auditoria, jamais faça isso, tá? Então, quando é feita a emissão do relatório de auditoria, é feita uma análise objetiva do teste que foi feito, né? O que foi que eu testei? Quais foram as informações que eu confrontei? Confrontei o relatório A com o relatório B. Tá? O que foi que eu obtive, no final das contas, ao confrontar esses dois relatórios? Eu obtive esse resultado aqui. Ok, de 25 itens que eu testei, 15 estavam indefetivos. As informações não estavam batendo entre os dois relatórios, por exemplo, né? Então, eu tenho que trazer para o relatório uma análise objetiva do meu resultado, do trabalho que eu executei. Então, a ideia, o propósito não é culpar ninguém, tá? Então, jamais, dentro do relatório de auditoria, procurar ali culpados, tá? Evitar algum jargão técnico, enfim, algum jargão excessivamente técnico. O aspecto visual do relatório é muito importante. Então, para além do texto que vai ser colocado dentro do relatório de auditoria interna, é importante que se traga também, enfim, gráficos, tabelas, análise de aging, que foi aquele caso que eu mostrei para vocês dentro de uma tabela. Então, eu preciso trazer informações também visuais
para facilitar a compreensão do ponto de auditoria que foi colocado dentro do relatório, tá? Então, a partir do momento em que eu trago aspectos visuais dentro do relatório, eu também facilito o entendimento da pessoa que está avaliando, tá? Então, isso vai ajudar na comunicação aí, enfim, com os vários destinatários do relatório de auditoria interna, tá? E aí, quando o relatório de auditoria interna, ele é reportado aos destinatários, como eu mencionei aqui nos slides anteriores, os planos de ação são elaborados, enfim, pelas áreas que foram auditadas, certo? E esses planos de ação, eles precisam ter algumas informações-chave, certo? E aí, para elaborar um plano de ação, que enfim, tocado ali pela área que foi auditada, a gente sugere, enfim, a utilização de uma metodologia que eu acredito que vocês conhecem, que é o 5W2H, né? Então, eu vou fazer alguns questionamentos-chave, de modo que, a partir desses questionamentos que eu vou realizar, eu vou trazer algumas respostas, e essas respostas vão ser colocadas dentro do texto do plano de ação, tá? Então, quando eu for desenvolver o plano de ação, eu preciso fazer aqui alguns questionamentos, né? Então, who, né? Então, aqui no caso seria quem, né? Enfim, quem são os responsáveis pela gestão e a execução daqueles planos de ação que vão ser apresentados, né? Dentro do relatório, né? Que vão ser elaborados pela área. O que, né? O que é que deve ser feito? Onde? Where aqui, enfim, onde é que ele vai ser executado aqui, tanto em relação à ferramenta que vai ser utilizada, enfim, ou à localidade em que aquilo ali vai ser aplicado, né? When, que seria, enfim, quando, né? Então, quando é que deve ser executado, enfim, qual é o prazo para finalização daquele plano de ação? O why, que seria o porquê, então, qual o motivo, por que esse plano de ação está sendo executado, né? Enfim, qual é o motivo dele aqui existir. Então, eu sempre vou vincular aqui com o risco, enfim, a fragilidade que foi apontada pela auditoria interna, tá? O how, enfim, que é o como que eu vou executar, e o how much, enfim, quanto que isso vai me custar, tá? Então, quanto que a implementação daquele controle vai custar para mim. Então, são algumas informações que são importantes para serem colocadas dentro do plano de ação, tá? Nem sempre os planos de ação que são disponibilizados possuem todas essas informações, mas o ideal é que para esses 7 tópicos aqui, todos sejam trazidos dentro do texto, tá? E aí, quando o plano de ação ele é elaborado pelo cliente, e aí eu vou voltar aqui nesse slide aqui, que é em relação ao fluxo de emissão do relatório, quando o plano de ação ele é elaborado pelo cliente, eu incluo essas informações dentro do relatório, faço os ajustes finais, emito o relatório e faço a apresentação para os stakeholders, enfim. Eu, numa etapa seguinte, a proposta é que seja feito um acompanhamento, né, um monitoramento desses planos de ação, né? Então, se a auditoria interna, ao realizar os apontamentos dentro do relatório, posteriormente, não houver ali um acompanhamento, um monitoramento, muitas vezes essas ações que foram desenhadas, elas vão se perder, certo? Então, é importante que a auditoria interna, após os apontamentos, realize esse trabalho, enfim, de acompanhamento, enfim, de monitoramento dessas ações, tá? E aí, para isso, segue-se aí uma etapa seguinte, né, após a emissão aí do relatório e as apresentações devidas, existem algumas etapas, tá? Então, a primeira delas, logo após ali a apresentação do relatório, uma das primeiras etapas ali eu vou elaborar ali um cronograma para o acompanhamento desses planos de ação. Então, levantei alguns pontos dentro do relatório, foram apontadas ali algumas fragilidades. Essas fragilidades tiveram planos de ação desenhados,
pelas áreas, enfim, pelas pessoas que estão envolvidas. Planos de ação colocados aqui, preferencialmente, considerando esses 7 tópicos aqui, certo? Que eu mencionei para vocês. E aí, eu elaboro o cronograma para o acompanhamento desses planos de ação. Eu vou ter, com essas informações aqui, qual que é o prazo, enfim, quem é que são os responsáveis, e aí, a partir disso, eu vou montar um cronograma, e dentro desse cronograma, eu vou colocar ali alguns marcos, né? Tanto em termos de reuniões para reporte, quanto em termos, enfim, de acompanhamento ali no transcorrer da execução dos planos de ação, tá? E aí, elaborei o cronograma, tá, para acompanhamento desses planos de ação. Eu vou realizar uma reunião com os envolvidos, os planos de ação, para apresentação desse cronograma. Então, normalmente é feita uma reunião ali de abertura para apresentação desse cronograma, e aí, enfim, com os vários subprocessos ali que vão estar envolvidos, para os planos de ação que foram desenhados para eles, certo? E quem é que são os profissionais que vão estar envolvidos? É feita essa reunião para apresentação desse cronograma, e aí, a partir disso, também, nessa reunião, é feita uma solicitação, enfim, uma indicação dos nomes do time operacional que vai ser envolvido no acompanhamento e o monitoramento da execução dessas atividades. Porque o que acontece muitas vezes, durante o acompanhamento e o monitoramento dessas ações, é que existe um gestor, e esse gestor é o responsável por aquele plano de ação, mas existe um time ali abaixo dele, enfim, 1, 2, 3 profissionais, que vão executar aquele plano de ação que foi desenhado, tá? Então, obviamente, o gestor é o responsável, mas existe um time ali abaixo que vai executar no dia a dia para garantir que o prazo para a execução daquele plano de ação seja cumprido, né? Então, é solicitado também a indicação desses nomes do time que vai estar executando, do time operacional, porque ao longo, enfim, dos meses, esse time operacional também vai ser contactado, né? Então, a gente vai entrar em contato também com o time operacional para entender como é que está o andamento. Obviamente, a gente também envolve o gestor, né? Mas muitas vezes, até por questão de limitação de tempo do gestor, a gente faz essa comunicação mais direta com o time que está executando, até para obter informações mais detalhadas, né? Então, sobre o andamento dessas atividades. Então, é feita essa solicitação da indicação dos nomes do time operacional. No decorrer do mês, né, enfim, são realizadas algumas reuniões com esses profissionais responsáveis pelos planos de ação para a coleta dessas informações, né, como eu comentei, o andamento dessas ações. E aí eu vou apontar dentro do cronograma quais que vão ser, enfim, quais que vão ser os dias exatos, né, vamos colocar assim, dessas reuniões periódicas que vão ser realizadas, né? A gente coloca aqui como proposição que essas reuniões de acompanhamento, de monitoramento, elas sejam realizadas aí mensalmente, tá? Então, teria uma reunião mensal para trazer o reporte do andamento desses planos de ação, tá? Teria como destinatário ali, enfim, a alta direção da companhia, para que ela possa entender como que está o andamento desses trabalhos e, eventualmente, cobrar as pessoas que estão envolvidas, tá? Então, é importante que a alta direção participe. E aí, após a conclusão enfim, dos planos de ação que foram desenhados, então, eu tinha um plano de ação X, esse plano de ação X, ele foi finalizado, eu vou realizar novos testes de auditoria, tá? Eu queria mostrar aqui para vocês um exemplo de um relatório de acompanhamento das ações corretivas, tá? Do plano de ação. Eu acho que a Sara levantou a mão, né? Oi, Sara, se quiser falar, enquanto eu vou Posso falar? abrindo o arquivo. Boa noite, professor. Boa noite, colegas. Minha dúvida é referente a áreas engajadas com a auditoria, no sentido de que a gente pega, aponta os gaps que a gente identificou, fala para eles proporem um plano de ação, mas eles enrolam, ou então remarcam reuniões, enfim, eles postergam tanto o plano de ação quanto para executar. Quais dicas você tem para a gente solucionar essa questão? Boa pergunta, Sara. O seguinte,
Um dos pontos enfim, que são cruciais, acho que um dos pontos mais importantes ali para que essas respostas sejam dadas de forma tempestiva, está relacionada com a necessidade de ter um sponsor, né, um patrocinador. Então, para o trabalho da auditoria interna, normalmente, né, enfim, existe um executivo, enfim, algum profissional da alta direção que vai estar mais envolvido com os trabalhos da auditoria interna, né? Enfim, vai depender muito da estrutura, mas essa pessoa, enfim, que vai ser esse sponsor, esse patrocinador do trabalho da auditoria interna, ele vai atuar no sentido de não só apoiar, enfim, eventualmente auxiliar ali a auditoria interna, mas de cobrar as áreas que estão pouco engajadas em relação aos retornos que foram solicitados pela auditoria interna, né? Então, um dos pontos centrais é ter um patrocinador do trabalho da auditoria interna, e esse profissional, essa pessoa, que aí de preferência seja um profissional enfim, da alta direção, ele vai atuar como um apoiador nesse tipo de situação. Então, a auditoria interna reportou diversos atrasos de um setor, enfim, X, que não tem dado resposta, o profissional, enfim, essa pessoa da alta direção pode apoiar cobrando, entendeu? Então, eu acho que esse seria um ponto. E aí, dentro do trabalho da auditoria interna, procurar fazer uma boa comunicação com as áreas que estão sendo auditadas, tá? O que eu quero dizer com isso? Um dos pontos que deve ser ressaltado quando a auditoria interna ela vai entrar em campo é trazer a imagem da auditoria interna como uma auditoria parceira, entendeu? Então, a ideia é que nos trabalhos de auditoria interna, na etapa de planejamento, durante a reunião de abertura, né, enfim, na reunião de kickoff, com as principais pessoas envolvidas, é importante que isso seja reforçado, né, de que a auditoria interna ela está ali para apoiar, para ajudar, né? Então, eu acho que trazer, eu entendo que trazer essa comunicação de que a auditoria interna está para apoiar, que as áreas podem contar com a auditoria interna, que os apontamentos ali que forem colocados, as fragilidades que forem inseridas dentro do relatório, elas vão trazer ali potenciais melhorias para a companhia. Eu acho que isso ajuda no engajamento das áreas e, para além disso, como eu comentei inicialmente, ter um sponsor, enfim, um patrocinador para ajudar, eventualmente, em situações de cobrança, tá? Espero que tenha respondido, Sara. Eu vou... Se eu não tiver sido claro, tá, Sara? Você pode perguntar novamente, tá? Mas eu queria projetar aqui para vocês o relatório de acompanhamento. Então, eu dei uma limpada aqui também, obviamente, no relatório, e aí eu queria, enfim, trazer aqui para vocês. Isso aqui tá de forma bem resumida, tá? Eu limpei bastante aqui para evitar, enfim, aparecer aqui alguma informação confidencial, mas é um relatório, enfim, ele vai ter uma capa ali com, enfim, trazendo as informações aqui do que é que seria o relatório, teria o índice, tá? Nesse índice a gente vai trazer as informações das auditorias que foram realizadas, tá? Então, por exemplo, aqui é um relatório de follow-up, né, como a gente chama, de acompanhamento, de monitoramento, onde eu falo quais que foram as auditorias realizadas aí nos últimos anos e o acompanhamento que a gente está fazendo para cada uma delas, tá? Então, eu tenho uma auditoria interna aqui que foi realizada em 2021, 2022, tá? E até hoje está sendo feito um acompanhamento de algumas ações, de alguns planos de ação que não foram concluídos ainda, tá? Auditorias internas em 2023, e eu trouxe um exemplo aqui de uma auditoria que foi até executada pelo time de compliance, foi um pessoal que
faz trabalhos realizados relacionados à Lei Geral de Proteção de Dados, tá? Nesse relatório de follow-up, de acompanhamento, tá? A gente sempre traz um sumário executivo, assim como a gente faz no relatório da auditoria interna, tá? Aquele sumário executivo, ele vai ser colocado aqui dentro do relatório, onde eu vou apresentar ali quais que foram os gaps que foram identificados, tá? Quem é que é o responsável, enfim, pelo plano de ação. Aqui, normalmente, tem o nome do profissional também, tá? Então, não só o cargo. O prazo final para conclusão daquele plano de ação que foi elaborado, enfim, e a gente traz aqui também uma legenda para apontar se está atrasado, tem risco de atraso, foi concluído, está em andamento, não iniciado. Então, a gente traz um status, uma legenda para cada uma desses planos de ação, tá? Como é que está o andamento deles. Então, a gente traz aqui, enfim, trazendo aqui de uma forma simples, né? Qual que é a tarefa que deve ser executado, quem é o responsável, a data de início e fim, percentual de avanço, que a gente sempre traz aqui, enfim, a descrição do apontamento que foi colocado lá no relatório de auditoria interna, tá? Alguns destaques em relação ao andamento do trabalho, enfim, alguns pontos de atenção, tá? Então, a gente apresenta algo semelhante ao que está exposto aqui, certo? Aqui um outro exemplo, né, enfim, de um gap, acompanhamento de um gap também. Então, a gente traz aqui quais são as tarefas que devem ser executadas, quem é que é o responsável por aquela tarefa específica, a data de início, a data de fim e o percentual de avanço de cada uma dessas tarefas, tá? Destaques, né, enfim, e os pontos de atenção, tá? Então, aqui, normalmente, nos destaques, a gente traz, enfim, alguma situação do andamento do trabalho ali, enfim, aqui, no caso, foi colocado uma situação de um cronograma de implantação e, enfim, pontos de atenção, enfim, alguma situação que precisa ser destacada, enfim, para maior atenção aí dos envolvidos, tá? Então, isso daqui é colocado de uma forma, enfim, mais resumida, mais executiva, tá? Porque isso aqui é um relatório de reporte. Então, como eu comentei com vocês, essas reuniões de follow-up, que podem ser realizadas mensalmente, por exemplo, o reporte se dá através de um relatório semelhante ao que eu estou apresentando aqui para vocês, tá? Obviamente, por trás disso, existe um acompanhamento, né? Enfim, numa planilha Excel, enfim, no MS Project, enfim, uma ferramenta de gestão de projeto, que seja, mas normalmente isso é feito, existe uma ferramenta por trás, ou um arquivo por trás, enfim, que seja um Excel, onde, nesse arquivo, eu vou ter um pouco mais detalhado ali, enfim, o acompanhamento dessas ações, tá? Então, mais uma vez, né, aqui no relatório de monitoramento e acompanhamento, isso é colocado de uma forma mais executiva, porque, enfim, o público que vai ser colocado, esses apontamentos aqui, enfim, o acompanhamento dessas situações é outro, né, enfim, e a documentação que está por detrás disso é uma documentação interna do time de auditoria interna, tá? Então, esse aqui é um relatório que eu queria mostrar para vocês. E aí eu vou voltar aqui para a nossa apresentação, que já está aqui na parte final. Então, então essencialmente o slide que eu estava apresentando para vocês, tá? Então, só recapitulando aqui de uma forma rápida, vou elaborar um cronograma, tem os planos de ação, tem os planos de ação desenhados, finalizei o meu trabalho de auditoria interna, vou elaborar o cronograma, vou fazer uma reunião com os envolvidos, solicitar ali o nome dos profissionais que vão estar executando de fato o plano de ação desenhado, sugestão de realização de reuniões mensais para o reporte do andamento do trabalho, tá? Obviamente, isso pode ser alinhado com a empresa, enfim, caso a empresa entenda a necessidade, ou os planos de ação que foram colocados são planos de ação, onde eventualmente faz sentido fazer um acompanhamento um pouco mais longo, um pouco mais curto. Isso pode ser feito também, tá?
e entre uma reunião e outra, é feito esse acompanhamento aí com os profissionais envolvidos na execução dos trabalhos, tá? E aí, por último, como eu comentei com vocês, enfim, foi concluído, né, enfim, o plano de ação ele foi implementado, eu vou realizar novos testes, tá? Então, eu queria mostrar para vocês aqui um exemplo, enfim, de uma tabela com, enfim, sugestões de amostra, tá? Isso tanto para os testes ali que são feitos inicialmente, tá? Quanto para os testes que são realizados após a implementação daquele plano de ação, tá? Então, é feito, por exemplo, a implementação de um controle, né? De um controle ele é ajustado, enfim, ele é melhor desenhado, e aí, a partir daquela implementação, daquele plano de ação, eu vou fazer uma nova seleção amostral, mas uma seleção amostral, muitas vezes, num quantitativo menor do que o que eu selecionei inicialmente, porque eu já testei aquele controle anteriormente, tá? Então, não faz sentido eu pegar a mesma quantidade, tá? Muitas vezes em benefício do tempo, mas, obviamente, utilizando aí um respaldo estatístico, né? Vamos colocar assim, eu faço uma seleção num quantitativo menor. A não ser que, aí eu queria mostrar aqui a tabela para vocês, de forma simples, a não ser que a empresa, tá? Enfim, o cliente, enfim, a empresa, ela solicite, não, eu quero que você teste novamente com a mesma quantidade de itens amostrais que você fez anteriormente, tá? Então, baseado aqui na classificação do risco e da frequência do controle, isso aqui é basicamente o que a gente havia projetado na aula anterior e que eu mostrei hoje na aula de revisão, no tópico lá de revisão das aulas anteriores, eu mostrei novamente a tabela, né? Então, essencialmente, eu vou até voltar aqui para mostrar para vocês, essencialmente essa tabela aqui, ó, do lado esquerdo, tá? Então, essas informações que estão aqui, elas estão plotadas aqui, só que numa configuração diferente, tá? Então, eu vou ter a classificação do risco, a frequência do controle, tá? Então, se anual, trimestral, mensal, etc. O tamanho da amostra anterior, tá? E o tamanho da amostra sugerida após a implementação do plano de ação, tá? Então, por exemplo, para classificação de risco alto e um controle que é executado múltiplas vezes ao dia, o tamanho na amostra anterior, lá naquela tabela que eu apresentei na aula passada, ele apresenta um volume aqui de 45 itens. Para o teste de auditoria após a implementação daquele plano de ação, relacionado a esse controle específico aqui, eu vou pegar um quantitativo de itens menor, né? Então, ao invés de 45, eu vou pegar 30. Ao invés de 25, vou pegar 20. 8, 5. Então, procuro seguir mais ou menos essa tabela aqui. Essa tabela, inclusive, ela também é respaldada pelo IPPF e o NBCTA também tem algumas informações relacionadas à questão de volume, tá? E aí, essa é uma tabela que eu, estatisticamente, né, enfim, aí tem um estudo estatístico por trás que valida que os números que são colocados aqui, eu tenho uma segurança razoável de que eu estou testando, enfim, e consigo trazer resultados ali para a empresa com base nessa amostra que eu estou coletando, tá? Então, reforçando aqui para vocês, tá? Após a implementação do plano de ação, eu vou fazer os testes, e aí nesses testes que eu vou executar, eu eventualmente pego uma amostra menor, a não ser que a empresa, ela, enfim, faça solicitação, não, eu quero que você teste tudo de novo no mesmo volume, ok. Então, a gente pode performar dessa forma também, não tem problema, tá? E assim, esse aqui é o último tópico, tá? Então, quando a gente fala de relatório de auditoria interna, tá? Como eu comentei com vocês, finalidade, né? Enfim, é o resultado do trabalho de auditoria. Trouxe aqui para vocês um pouco aqui também do uso, né, da auditoria externa com base no ambiente de controle, enfim, e aí a partir disso eles definirem ali qual que vai ser a amplitude dos testes que vai realizar e o fluxo para emissão do relatório de auditoria interna, tá? Então, eu inicialmente ali, após o planejamento,
eu faço a execução dos trabalhos de auditoria interna, concluo os testes, elaboro o relatório na sua versão inicial, faço um alinhamento com as áreas auditadas, tá? Coleto esses planos de ação, ajusto o relatório, que tiver que ser ajustado, incluo também essas informações dos planos de ação que forem trazidos pela área, tá? Pelo departamento. Faço esses ajustes, emito o relatório e apresento para os stakeholders, tá? Então, é isso. Eu não sei se vocês têm alguma dúvida em relação ao que foi colocado aqui. Aqui é um resumo da aula, tá? Com os principais tópicos. E, enfim, fiquem à vontade aí, enfim, se vocês têm alguma dúvida, algum esclarecimento, podem ficar à vontade para a gente poder, enfim, tentar esclarecer aí, assim como a Sara fez, tá? Então, caso não tenha nenhuma dúvida, enfim, eu queria agradecer vocês também, tá? Enfim, enfim, por estarem presentes nas aulas que eu ministrei. Então, foram 3 aulas ao todo. Queria agradecer o convite da Michelle também, enfim, acho que talvez ela não esteja presente aqui, mas agradecer aqui o convite da Michelle, vai ficar registrado aqui na gravação. E, enfim, dúvidas maiores que vocês tenham, enfim, esclarecimentos, quiser trocar alguma ideia sobre a auditoria interna, enfim, eu fico à disposição, tá? Tem os meus contatos que eu passei na primeira aula, mas eu encaminho depois lá no grupo do WhatsApp também, tá? Então, eu vou enviar novamente lá o meu número de WhatsApp e o meu contato do LinkedIn, tá? Enfim, o e-mail também, enfim. Então, vou passar aí todos os contatos que eu tiver. Fiquem à vontade aí para entrar em contato, enfim, e tirar qualquer dúvida, enfim, trocar alguma ideia sobre o tema, tá bom? Obrigado, tá, gente? Muito obrigada, professor. Excelentes aulas. E estamos à disposição.